E aí, gente boa? Bem-vindo ao maravilhoso mundo da química orgânica. Aqui, o nosso vídeo é bem simples, mas você vai aprender de verdade. E fácil, muito fácil. Talvez você esteja acostumado com estruturas, moléculas, escrever química da seguinte forma. Por exemplo, isso, eu sei que você já pensou cloreto de sódio, um sal. Ou de repente você conhece essa molécula aqui, não sei. Isso, H2O, água, perfeito. Tá sabendo, hein? Ou se não, isso, gás carbônico. OK. Aqui nós estamos num campo chamado de química inorgânica, que foi a química estudada durante algum tempo da sua vida. Agora, nós entraremos no mundo da química orgânica. E o nosso objetivo hoje é saber traduzir, compreender esse tipo de fórmula. Aqui eu tenho a estrutura de uma molécula que talvez você já tenha ouvido falar dela. É a famosa glicose. Agora, e esses pauzinhos aqui, esses C? O que é isso, professor? Como que eu entendo isso? Eu consigo transformar isso nisso aqui? E aí, já escreveu alguma vez na sua vida uma estrutura como essa? Isso aí. Isso aqui é um composto orgânico. Um composto orgânico que talvez tenha o que você mais tenha ouvido nos últimos meses. Essa é a estrutura da famosa hidroxi, cloro. Eu tenho certeza que você já completou daí a hidroxicloroquina. Isso mesmo. A hidroxicloroquina é uma estrutura orgânica, é uma molécula orgânica. Mas calma aí, você não conhece esses traços, não sabe o que isso significa? Não tem problema. Para isso que você está aqui hoje. O objetivo da nossa aula é que você aprenda a compreender essa estrutura. Então vamos lá? Vamos embarcar nesse maravilhoso mundo da química orgânica. Vamos lá, gente boa. Bem simples. Mas você vai aprender estrutura orgânica, uma molécula orgânica. Vamos lá, gente boa! Química orgânica. Tudo que você precisa aprender de forma simples, fácil, ok? Então vamos lá. Quais são as fórmulas que eu posso encontrar na química orgânica? Hoje eu vou apresentar para vocês 4 tipos de fórmulas. Então, sem perder tempo, vamos lá. A fórmula estrutural é a forma mais completa. Numa fórmula estrutural, eu vou apresentar os elementos químicos. Olha, eu tenho carbono e eu tenho hidrogênio, os elementos químicos. E esses tracinhos aqui na química orgânica são as ligações covalentes entre eles. Então, olhando para esse carbono, eu vejo ele fazendo 4 ligações, 4 pauzinhos, 4 ligações. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio, desse lado eu tenho um outro carbono. Então, a forma mais completa de representar uma estrutura orgânica é através da sua fórmula estrutural. Agora eu também tenho a fórmula estrutural condensada, também chamada de fórmula estrutural simplificada. Claro, meu amigo, se ela é simplificada, o objetivo dela é simplificar. Isso aí, garoto esperto. Olha só que interessante. Esse carbono aqui, ó, está com 3 hidrogênios. 3 hidrogênios.
É exatamente a mesma coisa daqui. Esse carbono tinha 3 hidrogênios em volta dele. Mas ao invés de eu escrever pauzinho, hidrogênio, pauzinho, hidrogênio, pauzinho, hidrogênio, eu vou escrever o hidrogênio uma vez só e vou dizer que tem 3 dele. Agora diz para mim o que você prefere: escrever 3 vezes o hidrogênio ou escrever uma vez só e dizer que tem 3 dele? Seguindo a mesma lógica, esse carbono aqui é exatamente esse. Esse carbono estava ligado a 2 hidrogênios, por isso eu tenho um H2. Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, por isso eu tenho um H2. Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, por isso eu tenho um H3. Então eu tenho uma fórmula estrutural que mostra os elementos e todas as ligações. E tem uma fórmula estrutural condensada que vai omitir alguma das ligações. Agora, meu amigo, eu vou apresentar para você a fórmula molecular. Talvez você já esteja acostumado com esse tipo de fórmula. Olha que coisa fácil. Essa molécula tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Olha que interessante, ao invés de escrever 4 vezes o carbono, eu escrevo ele uma vez só e digo que tem 4 dele na minha molécula. Essa molécula tem 3 hidrogênios aqui, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 3, 10. Isso se a conta estiver certa, 10 hidrogênios. Se tem 10 hidrogênios, para que eu vou escrever 10 vezes? Eu escrevo uma vez só e digo que tem 10 dele. Então, na estrutural, eu tenho todas as ligações. Na estrutural condensada, eu posso omitir ligações, principalmente de carbono com hidrogênio. E na fórmula molecular, eu não tenho nenhuma ligação apresentada. Ligação, ó, pauzinhos, nenhuma. Eu só tenho a quantidade de cada elemento. Por último, eu vou te apresentar a fórmula em bastão, que é essa loucura aqui. Tá vendo essa fórmula? Representa esta molécula. Tá vendo essa fórmula? Representa esta molécula. Ou seja, a molécula é exatamente a mesma. Só que eu tenho formas diferentes de representar a sua estrutura. Na fórmula estrutural completamente, com tudo. Na fórmula estrutural condensada, suprimindo algumas ligações, que são os tracinhos. Na fórmula molecular, apenas colocando a quantidade de cada elemento. E na fórmula em bastão, apenas escrevendo traços. Esses traços representam carbonos e hidrogênios, o que nós veremos adiante. Sendo assim, nós já estamos prontos para a nossa primeira atividade. Então vamos lá. Escreva a fórmula molecular para letra A. Então, o que é a fórmula molecular? A fórmula molecular é aquela que vai me dizer a quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênios e a quantidade de oxigênios. Claro, se tiver oxigênio na estrutura. Aqui, olhando com os olhos, eu consigo ver que eu tenho carbono, tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, eu preciso dizer qual é a quantidade. Fórmula molecular, apenas a quantidade de cada elemento, ok? Então, olhando aqui, eu vejo 1, 2 carbonos, C2. Olhando a estrutura, eu vejo quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. Olhando a estrutura, eu vejo um oxigênio. Um oxigênio apenas. Preciso escrever um? Não, nunca escrevo um. Então aqui eu tenho C2, H6O, a famosa molécula do etanol, ok? Então aqui eu tenho a fórmula estrutural, mostrando todas as ligações e todos os elementos. Aqui eu tenho a fórmula chamada molecular. Outra molécula muito interessante aqui, ó, na letra B, eu tenho a chamada acetona, que a gente compra na farmácia, certo? Então, qual é a fórmula molecular da acetona? Eu já sei que você está ficando fera.
Quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios ali? 1, 2, 3 carbonos. C3. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Quantos oxigênios? Apenas um. Então, não preciso escrever. Aqui eu tenho a fórmula molecular da acetona. Continuando aqui na letra C, eu sei que tem carbono, eu sei que tem hidrogênio e eu sei que tem oxigênio. Como que eu sei? Porque eu estou vendo aqui, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos na minha estrutura? 2. Quantos hidrogênios? 3 hidrogênios aqui. Lembra? Ao invés de escrever 3 vezes, eu posso escrever uma vez só e dizer que tem 3. 3 hidrogênios aqui, com mais um aqui. 4 hidrogênios no total. E agora eu tenho 2 oxigênios. Então, vou escrever 2. Esse aqui é o famoso ácido acético, responsável pelo aquele gostinho azedo do vinagre, ok? O ácido acético. Na letra D, eu tenho uma estrutura enorme. Olha que interessante. Formada apenas de carbono e hidrogênio. Carbono eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. C8. Hidrogênios eu tenho 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 2, 11, com mais 2, 13, com mais 2, 15, com mais 3, 18. 18 hidrogênio. Meu Deus, que loucura! Nunca vi isso na minha vida. Já viu sim, principalmente já sentiu o cheirinho. A gasolina. Aqui eu tenho a estrutura da gasolina. Aqui ela se encontra como fórmula estrutural simplificada e eu posso transformar em fórmula molecular. Por último, aqui eu vejo que tem carbono, também tenho hidrogênio, também tenho oxigênio. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 5, com mais 2, 7, com mais 3, 10 hidrogênios. Quantos oxigênios? Apenas um, não preciso escrever. É o meu amigo éter. Então, dessa forma, eu consigo transformar a estrutura, a fórmula estrutural. Vamos pegar aqui, ó, uma fórmula estrutural e uma fórmula estrutural simplificada e transformar em fórmula molecular. Mas e como transformar a fórmula de bastão? Vamos lá.